Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Tiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com uma pegada diferente do canal Vasco em Família. Esse aqui é um canal de react. Nesse vídeo, separei aqui 3 cortes do programa do Jogo Aberto, do Redação Sport TV e também do programa Troca de Passes. Estava por lá o Alex, que trabalhou com o Fábio Carille. Deixei para o final do vídeo para a gente debater, porque ele fala: poxa, o trabalho do Carille em todos os times é conhecido pela parte defensiva, mas ele não consegue de jeito nenhum organizar esse time na defesa. Vale a pena acompanhar para a gente trocar aqui uma ideia. Então dá aquela força, se inscreve, deixa o like, compartilha, vamos junto conseguir reagir juntos aqui. Um beijo. Agora, Edu Dracena, o Vasco da Gama, tava num 3-1, Coutinho fez um golaço, assistência pro Verratti e deixou empatar em 3-3 numa altitude que não é tudo isso. Não é tudo isso, né, Renato? E o Coutinho fez o gol igual ele fez da Seleção Brasileira contra a Argentina, né, no Mineirão, né? Um belo gol, né? O Vasco faz o mais difícil, consegue fazer 3-1, né? Depois com as substituições do Fábio Carille, né, trouxe a equipe para trás e deixou, né, cruzamentos e tudo, aí acaba tomando gol. Então, você faz o resultado, não tenta segurar, vai para cima, sabe, faz o mesmo jogo. Então, acho que o Vasco perdeu 3 pontos, não ganhou só 1 ponto, porque uma vitória lá dava tranquilidade para ele, até mesmo no grupo, porque, como a gente falou, só classifica 1. Então, você vencendo fora de casa te dá uma tranquilidade maior. Como não venceu, né, você traz a pressão para cima de você, né, pro segundo jogo em casa. Vai ter que vencer o Puerto Cabello na próxima partida. O mais doído do dia? Foi. O mais doído e, assim, eu tava até falando com a Eban pra começar. Eu acho que o 3-1 do Vasco era um resultado mentiroso, tá? Dentro daquilo que era o jogo, principalmente no primeiro tempo. O Vasco teve um bom ataque pela esquerda no início com o Coutinho, o Piton e o Nuno Moreira. Quem segurasse a bola na frente, não tinha contra-ataque. O Vasco foi perdendo, foi se dissolvendo ao longo do jogo e sofreu empate do Melgar. E assim, eu achei um time limitado, mas é um time organizadinho. É um time que sabe o que fazer para criar jogadas, principalmente lá em cima do muro. É aquele movimento que os treinadores fazem, que normalmente dá zebra. É aquele negócio, encher o time de atacante não torna o time mais ofensivo, como encher o time de zagueiro não torna ele mais defensivo. Ou não torna ele mais eficiente na defesa, né? Porque na medida que você enche o time de zagueiro, ou bota mais gente dentro da área, você continua exposto a uma falha de posicionamento, uma falha individual. Na medida que este setor com mais zagueiros vai ser sobrecarregado, com bolas na área. Você concordo, não quebra isso aqui eu concordo. da jogada, a origem da jogada, que é o cruzamento. Então, o Vasco não fez as últimas alterações, o Carille fez as últimas alterações, ele falou o seguinte pro meu lugar: vem. Cruza na minha área, eu tenho 3 zagueiros para Mas sabe o que ele falou na entrevista coletiva? O quê? Que ele não falou isso pro meu gato. Ah, falou. Falou. O campo Ele pode falou. ter falado que não falou. O campo falou. E deu no que deu, bola na área. Alguém falhou. 64 cruzamentos. Aí. Se você olha como terminaram os números do jogo, fica difícil, né? Vamos Isso até é um rodar. jogo, isso é um evento pirotécnico. Tem a defesa do elenco aí, que é bem importante também. Mas o treinador não gosta de ser acusado de ter chamado o adversário. Vou contar pra vocês um fato curioso que aconteceu comigo hoje, quando eu tava chegando pra trabalhar aqui. Parei pra comer um negócio ali embaixo. Aí um rapaz tava fazendo uma entrega ali, chegou pra mim e falou: você vai falar do Carille hoje, né? Não é do Vasco, é do Carille. Exatamente, Né? esse Fala do é o Carille. nível de insatisfação do torcedor do Vasco com o Carille hoje. Porque o claro Carille que, assim, já tem, né, uma essa aura, né? Isso. Né? Tratam como retranqueiro, né? Eu não gosto Agora de um falar. ponto. Eu não tô falando que é isso, mas ele criou, ele foi Mas é difícil ele vai de fama, né? Quando a fama se Mas assim, eu acho que essa responsabilidade tem que ser compartilhada, tá? Eu acho que, como eu falei, pra mim a pior substituição não foi a do Oliveira no lugar do Verratti. Porque naquela altura, o Melgar tinha 2 centroavantes de mais de 1,80 m na área, mas precisava de um terceiro zagueiro pra defender. Pra mim, a pior substituição é a saída do Coutinho pra entrar do Tietê. Pela característica do Tietê. O Tietê não é um jogador que vai reter bola no ataque, vai desacelerar como o Vasco precisava naquele momento, ou enfiar uma bola em profundidade pro Ryan, que já estava em campo, pro Nuno Moreira, que já tinha saído o Nuno Moreira. Mas enfim, poderia ser um jogador pra fazer isso. Mas também a gente tem que compartilhar com os jogadores, cara. 9 fora a altitude. Na reta final do jogo. Aliás, tem um trecho da coletiva que o Carille fala que jogadores chegaram ao vestiário no intervalo pedindo a máscara de oxigênio. Então, quem sou eu pra falar que é menos do que... porque é menos que Quito. Beleza, mas cada um sente de um jeito, eu não tava lá, não joguei. Eu não posso falar aqui o que aconteceu. 9 fora a questão da intensidade. Jair e Tietê entraram em campo e assistiram os cruzamentos pra área. São jogadores que têm potencial pra marcar, pra bloquear esse tipo de jogada e acabaram não fazendo. Falar do Vasco, porque assim, ó, eu imagino que se o torcedor do Vasco... top 8. Isso, de acordo com o Pedrinho. Se o torcedor do Vasco, hoje, antes da rodada... Deixa só destacar aqui alguns pontos dessa primeira parte do vídeo que eu achei bem interessante aqui. Eu acho muito importante, né,
ter o canal Vasco em Família, porque eu tô sempre vendo lá os comentários. Esse canal aqui, a galera já tá comentando bastante. E um comentário me chamou muito a atenção em relação às escolhas do Carille. Porque, assim, o que o Rodrigo Coutinho fala, que ele achou o erro do Carille, o grande erro do Carille foi tirar o Coutinho e botar o Tietê. Eu não acho. Porque realmente o Vasco estava com muita dificuldade o jogo inteiro, não aquele momento do jogo, que ele tirou o Coutinho e botou o Tietê, não foi a partir dessa substituição que o Vasco perdeu o controle do jogo. O Vasco já estava sem o controle do jogo do minuto inicial até o minuto final, né? O Vasco conseguiu achar os gols na individualidade do Coutinho, do Verratti, né? Na pressão ali do Nuno Gomes, né? Nuno Moreira, né? Que conseguiu roubar a bola e botou o Verratti na cara do gol. O Vasco teve muita dificuldade. Mas o amigo comentou assim, então por que ele não tirou o Piton, colocou o Lucas Freitas, que já jogou assim de lateral esquerdo no Juventude e poderia, de repente, cortar aquela bola e ajudar também os cruzamentos, porque é um cara zagueiro de origem, então ele é melhor na bola aérea do que o Piton. E aí essa substituição do Verratti poderia ali, eu não lembro as opções no banco, ou colocar mais um jogador de meio campo, ou o próprio Lloyd para ajudar nessa marcação, né? Porque os jogadores do Melgar estavam com muito espaço aqui para fazer os cruzamentos. Então, de repente, o Lloyd com mais movimentação, mais força física, para tentar ajudar o PH, e aí colocar um lá para ajudar o Freitas, que é jogar de lateral esquerdo. Então, nesse sentido, cara, eu concordo mesmo, ele poderia ter mudado e para botar um zagueiro, o Lucas Freitas, mas para jogar ali como um terceiro homem na zaga, mas cobrindo o lado esquerdo, porque ele já jogou dessa forma no Juventude. Então, eu não achei um grande erro do Carille a mudança do Tietê e do Payet. Não achei. Acho que o grande erro que ele chamou o time de vez para sua defesa foi tirar o Verratti e botar, né, o Oliveira. Vamos acompanhar aqui. Aí ele fosse dito, olha, topa um empate fora de casa com o Melgar, tem alguma altitude lá em Arequipa, 2.500 metros, vocês topam? A galera, topamos. Foi sem empolgação também, né? É uma grande empolgação. Topo, Mas as circunstâncias do jogo de hoje, imagino que tenha deixado o torcedor muito frustrado, né? Porque a vitória estava na mão. O Vasco vencia o jogo pelo placar de 3-1 até os minutos finais, quando permitiu o empate. Primeiro, um golaço do Coutinho. Ele tem uma facilidade para matar a coruja. Eu acho lá, que eu acho que a partir de agora devia chamar esse lugar do campo de zona Felipe Coutinho. Desde o Liverpool é um festival de gols. Eu ia falar a mesma coisa. Porque assim, tem a questão do Memphis, que ele ganha os prêmios por título e tal, que é graúdo. Eu acho que o Coutinho, ele fez, quando ele fizer gol desse jeito, ele ganha um bônus, porque ele já fez 4, assim. Que chute maravilhoso do Coutinho. Que qualidade. Depois achou um passe... genial. Né? Espetacular pro Verratti, né? Aí, eu não me convenci do pênalti, não. Foi um pênaltizinho, meio mandrake. O jogador do Melgar procura a perna do defensor do Vasco. Camisa 10 jogou meio à vontade. E aí é o passe, olha só, Alex. Deus me livre. Um passe de 3 dedos ali, né? Num micro espaço que ele tinha. E encontrou o Verratti lá na segunda trave. Aí que ele volta a falar, olha o talento individual, olha a carta da manga que o cara me tira numa bola que assim, comum. E eram 3 defensores do Melgar lá dentro da área e a bola ultrapassou por graças a Deus ele não sentiu a posterior, né? Esse passe aí. Assim. É onde eu acho que nasceu alguma coisa interessante do Vasco da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, hoje, em alguns momentos, que é esse lado esquerdo, por onde o Coutinho vem jogar, onde tem o Nuno, onde passa o Piton, onde por vezes encosta o Paulinho, algum jogador de trás. No primeiro jogo, o Garré saía da direita para também encostar desse lado. O Carille chegou a dizer na entrevista que não queria tanto esse movimento, né, para não ficar com a área vazia. Mas ali eu acho que acontecem algumas coisas interessantes do Vasco, eventualmente para depois a inversão de bola, para a chegada do Paulo Henrique pelo lado direito. Mas o Vasco sem bola hoje teve uma enorme dificuldade. Muita dificuldade. Pelo amor de Deus. O Vasco recupera uma bola no campo de ataque. Tava clara a vitória ali, aparentemente. O Verratti dá até uma sorte, né? Porque o jogador do Melgar chega para chutar e a bola bate pega nele e entra. no próprio Verratti. Mas, Mansur, sei desde o primeiro tempo essa dificuldade para marcar ali embaixo. Eu fiquei na dúvida se o Lemos foi deslocado nesse lance ou apenas foi mal mesmo na jogada. Eu acho que ele foi mal. Eu tendo achar que ele perdeu o tempo da bola, olha lá. É verdade que tem um contato ali. A imagem pega o finalzinho do braço. Tem um contato, mas um contato de jogo, aquele que o PC diria que é um contato de referência, né? E ele perde completamente o tempo da bola. O Vasco perdeu boa parte dessas disputas pelo alto durante muito tempo no jogo, mas principalmente, eu não sei o quanto tem a influência da altitude, aí tá o lance do gol de empate. Tava 3-1, faltando 10 minutos para acabar o jogo. E aí uma falha clamorosa do Piton, que sequer sobe, né? Mas o Vasco tem tomado muito gol nesse cruzamento do segundo pau. Mas, Felipe, se a gente for ver, Mansur, não é realmente um ponto muito forte do Piton, não é. Desde a carreira dele. Se a gente for pegar esse tipo de lance, você vê que ele tá só olhando a bola. Eu falo, cara, da época de jogar, eu tenho aqui, eu pulo aqui na sua direção, entende? Ele não tem essa, tem uma falha assim, defensiva desse jeito. Muitos times hoje... Muita, pô, que é isso? Jogadores muito abrindo o campo, quando a bola vai de um lado,
muitos usam esse cruzamento nas costas do lateral do lado oposto. E muitos laterais têm dificuldade de marcar, né? Ayrton Lucas. Muitos. No mundo. Não sei se deve ser difícil controlar a referência. O jogador em geral está numa zona cega, né, do lateral. Mas é uma deficiência, vamos dizer assim, que esses caras têm que trabalhar com na verdade, imagina ali que é uma sensação você olhar para trás e tentar, no mínimo, procurar, se entendendo que o jogador é mais alto, mais forte do que você, tentar ir no corpo para desestabilizar, né, para você causar um desequilíbrio. O gol de cruzamento que o Vasco tomou, eu tô com a linha aqui, a bola segue para trás. Normalmente você faz um movimento dessa linha sair, mesmo que seja meio metro. O cara tá livre ali, não tem ninguém. O João tá aqui olhando a bola, só que eu tô numa distância. O cara, ele toma uma atitude um pouco antes, a hora que o João chega, ele chega atrasado. Então tem leitura que o corpo do cara vai dizer o que vai fazer, eu tenho que me antecipar. Eu tenho que estar ligado para isso. Eu fico imaginando que o Carille, ele tem essa característica desde o início da carreira de que ele falou. Sistemas defensivos consistentes. E esse Vasco não consegue dar essa consistência. Não é só porque é Coutinho e Verratti na frente. É um time frágil. Hoje, eu achei que o Vasco sofreu muito o lado direito, onde o Garré não conseguia acompanhar e dar Garré foi muito mal. Quase sempre ele ficava com 2 contra 1. Esses dois volantes estão sofrendo pra caramba. Tanto que no intervalo sai o Garré entre o Ryan, que é um jogador que tem mais arranque, para tentar fazer aquele corredor. De novo, eu não sei, são 2.330 metros em Arequipa. Não chega a ser uma altitude enorme, mas eu não sei, não tenho a capacidade de avaliar até que ponto, no andamento do jogo, isso fez o Vasco ir distanciando as linhas, né? O time ficou mais espaçado e para defender o Vasco acabou sofrendo. O jogo como um todo ficou um jogo muito aberto, né? Tinha bastante espaço para jogar. Verdade. O Coutinho, usufruiu com o talento que ele tem, ele encontrou bastante espaço para jogar. Talentoso desse ponto era gostoso, né? Porque você tinha condição de jogo nesse sentido, mas essa exposição do Vasco não é de hoje. E eu tenho certeza que está incomodando o Carille, né? Às vezes não quer encontrar 2 caras de beirada para colocar aqueles 3 ou 4 volantes, que aconteceu um jogo, se eu não me engano, ou 2 no campeonato estadual, mas chega num ponto ele fala, poxa vida, cara, como que eu vou fazer? Com as competições, com o nível de adversário maior, ele vai ter que consertar isso. Eu achei, assim, as mexidas que ele foi fazendo, eu achei que todas elas faziam muito sentido. A entrada do Ryan pelo lado direito, coloca o Tietê, coloca o Adson, que é um outro jogador para dar saída, aí veio a mexida do zagueiro, né? Mas uma que não aconteceu me chamou a atenção. Hoje o Payet não entrou no jogo. E aí veio a dúvida. Será que tem alguma coisa a ver com o momento fora de campo do Payet, né? As acusações que ele vem sofrendo? Será que há alguma orientação? Não, nada a ver, nada a ver. Embora ele estivesse no banco de reservas. Esse nada a ver. Ele estava à disposição no banco, se a gente pensar, ele jogou poucos minutos no jogo do final de semana. Bateu a falta e saiu o gol da vitória. O natural seria ele entrar, em geral tem acontecido ele entrar na vaga do Coutinho, né? Tem sido mais ou menos o padrão. Foi o que eu acho que nas circunstâncias do jogo, até pela questão física, exatamente do jogo, exigindo, da altitude, acho que ele colocou o Tietê para dar um pouco de jogo que tinha muito espaço. Sim, um cara que tem o talento que ele tem, ele poderia ou resolver o jogo ou cozinhar o galo, né? Fazer a bola girar, cara, e gastar o tempo. 2 linhas de 4, gente, você tendo jogadores, porque primeira coisa, você tem que fazer esforço para você correr sem bola. Para você balançar, para você fechar, você tem que estar atento. Se eu fecho, eu deixo a bola por fora, tudo você tem que estar. De repente, essa característica do jogo com dificuldade pode ter juntado tudo isso. Falou, poxa vida, esse jogo eu não vou pôr o Payet, eu quero ter uma segurança. Eu abri 3-1, né? Mas não dá para entender ou não dá para ter certeza se esse caso até do contrato dele ou da situação dele tem alguma coisa a ver. E esses estão igual o Léo Dias, hein? Aí não tem nada a ver, não. Pelo amor de Deus. Tudo que o Payet tá passando aí não tem nada a ver, não. Acho que o Carille teve esse entendimento, né, que não era um jogo para ele, porque o Vasco não estava conseguindo ficar, né, com a bola, e aí ele optou pelo Tietê, que, repito, não achei o grande erro do Carille, não achei. Acho que ele pensou... A gente cansou aqui de falar, de elogiar a contratação do Tietê muito nesse sentido, né? Porque é um cara versátil, um cara que pode jogar um pouquinho mais à frente, terceiro homem de meio campo, já jogou na sua carreira quebrando galho, de atacante de beirada de campo, já jogou de lateral direito. Então eu não acho o grande erro do Carille, não. Porque ano passado, cara, eu não me recordo do jogo, mas teve um jogo também que o Vasco estava sofrendo, cara, não sei se foi contra o Criciúma, e aí a galera pesou, né, do Paiva, porque deveria botar mais um zagueiro, e ele botou mais um jogador à frente, alguma coisa assim. Então, assim, a entrada do Payet ontem, da maneira que o jogo estava se caminhando, os jogadores de frente do Vasco não conseguiam ficar com a bola. E hoje a característica do Payet não é mais essa. Ele não consegue, ele sozinho, um drible, arrancar, né, chamar o espaço, arrancar uma falta. Não, ele depende muito de aproximação para jogar, como aconteceu contra o Santos. Entrou muito bem. Ele, Jair, Tietê. Por quê? Aproximou, né? E aí ficou trocando passes, conseguiram cozinhar mais o jogo. Nesse jogo, o time, eu acho que estava cansado, sem perna, muito espaçado. Eu não vou colocar só na conta do treinador, é o que eu tô falando. Parte do problema. Mas essa questão do espaçamento do Vasco pode ser a questão do cansaço. Muito bem aí o Alex
Alex falou, se você não correr, você não consegue ajustar as linhas. O time não fica compacto. Então, sem gasolina, o time ficou espaciado. Então, a entrada do Payet, não acho que ia surtir efeito. Não acho, porque não ia ter ninguém para ele fazer essa aproximação e segurar essa bola. O Vasco estava atrás do meio-campo e chutão, e chutão, e chutão. E o Payet não tem mais essa característica. Um tempo atrás, acredito que sim. Poderia pegar a bola, driblar 1, 2 e ajudar, arrancar, respirar. Hoje não. Hoje ele é aquele cara de um toque. No máximo, 1, 2 toques. Você pode reparar quando o Payet entra em campo. Então não acho que o Payet foi uma questão de tudo que ele está passando, não, família vascaína. Mas queria saber a opinião de vocês em relação a isso que o Alex falou. É um ponto realmente, né, que eu estou batendo aqui. Ontem, o jogo é culpa somente do Carille? Ele chamou o time para trás? Não concordo nem um pouco com isso. Houve várias falhas individuais. O Vasco tem que ter personalidade para jogar, porque isso que aconteceu ontem aconteceu em vários jogos do ano passado com o Rafael Paiva. Então é uma questão que vem acontecendo com o Vasco. Então não dá para colocar somente na conta do treinador. Faz parte do problema, mas essa questão da defesa do Vasco, realmente o Carille sempre foi exaltado por causa disso e nesse momento a gente não consegue ver. O Vasco tem grandes problemas defensivos, que aí eu acho que, né, o Carille tem papel fundamental nisso, mas claro, os jogadores têm que ter atenção na hora de marcar, na hora de subir, na hora de o cara vai bater um escanteio, você não pode ficar conversando nessa hora, né? Você tem que estar ligado no jogo. Fui.